Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã. Na nossa mensagem de domingo, neste domingo eu quero trazer para você uma palavra de fé, uma palavra de bênção mais uma vez para a sua vida, para a sua semana. E vamos falar de mentira depois da vinheta. Bom dia. Bom dia mais uma vez, meu irmão. Vamos aí então a mensagem deste domingo para a sua vida. Eu espero que essa mensagem edifique sua vida, te traga crescimento, amadurecimento na manhã deste domingo. Quero já antecipadamente te desejar, além de um ótimo domingo, uma ótima semana. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz. Mas vamos falar de um assunto aqui que muita gente não gosta de falar, que é a mentira, a tal da mentira. Muita gente foge desse assunto porque a mentira é, para alguns, um vício, para outros um costume, para outros um hábito, enfim. Mas a Bíblia diz que Deus abomina a mentira. Eu quero ler para você aqui no livro de João, no capítulo de número 8, a partir do versículo 42 até o 44 do livro de João, que diz assim: Disse-lhes Jesus: se eu fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Meu irmão, a Bíblia então afirma que o diabo é o pai da mentira. E aqueles que mentem se tornam filhos do diabo. Aqueles que mentem se tornam, juntamente com o diabo, abominável diante de Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, como é que eu posso conviver com a verdade e com a mentira? Como é que eu posso dizer que sirvo a Deus se eu vivo com a mentira? Meu irmão, minha irmã, a gente precisa se despojar de algumas coisas quando a gente diz que quer servir a Deus. Quando a gente diz que quer estar diante de Deus. E principalmente quando a gente diz que quer ser salvo, que quer ir para o céu. Como é que você vai para o céu mentindo? E eu vou um pouco mais longe, porque algumas pessoas costumam dizer que existe a tal da mentira construtiva. Irmãos, mentira é mentira. Não tem esse papo de mentira construtiva. Quer ver, ó? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25. Olha o que diz a Bíblia acerca da mentira. Portanto, cada um de vocês, nós, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Meu irmão,
Se nós somos membros de um mesmo corpo, que é Cristo, nós não podemos viver mentindo uns para os outros. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu não posso ficar mentindo para você, você mentindo para mim. Porque aí o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar mentindo diante de Deus e vamos estar nos afastando da presença de Deus, meu irmão. É isso que acontece. Esse negócio de mentira construtiva, porque era necessário mentir. Meu irmão, existe um ditado aí que a mentira tem perna curta. A Bíblia também diz que não há encoberto para Deus que não venha a ser revelado. Portanto, a mentira tem mesmo perna curta. Você pode mentir por um certo tempo, a sua mentira pode funcionar por um tempo, mas ela não vai prevalecer porque a verdade sempre floresce, a verdade sempre aparece, e quando a verdade aparece e desfaz aquilo que você estava falando, meu irmão, é no mínimo vergonhoso. Pessoas viverem na mentira dizendo que aquilo foi construtivo. Mas é uma mentira construtiva. Meu irmão, tudo que é alicerçado na mentira desaba. Você quer ver? Mentira construtiva. Eu conheci uma aqui no Brasil que inclusive ficou muito famosa. Mentira construtiva, né? Tinha um tal de deputado aí antigamente que ele fez lá uns prédios que tinha mais areia do que cimento. Uma mentira construtiva. Ele mentiu que a obra era de boa qualidade, ele mentiu que a obra era boa, ele mentiu, vendeu vários apartamentos, aliás, vendeu acho que 2 ou 3 prédios cheios de apartamento, e no dia 22 de fevereiro de 98, desabou lá o tal do Palace 2, deixando muita gente sem eira nem beira, né? Deixando muita gente sem o sonho da casa própria. Isso era uma mentira construtiva. Chegou um tempo, o edifício foi levantado, foi construído, né? Pessoas foram habitar lá, mas como era mentira, que aquilo estava bem feito, que tinha cimento, que tinha tudo conforme mandam as especificações da engenharia, aquilo desabou. Assim é, nessa analogia, quando eu ou você mentimos. Mesmo que a gente ache uma mentira necessária, uma mentira construtiva, com o tempo a verdade vai vir à tona e vai desmentir aquilo que a gente estava dizendo. Você vê que pessoas que costumam mentir, a mentira torna-se, assim como o álcool, cigarro e uma outra série de coisas, a mentira torna-se um vício. As pessoas não conseguem mais parar de mentir. Eu conheço pessoas que mentem tanto que elas já passaram a acreditar na própria mentira. Elas passaram a viver no mundo de ilusão, no mundo de mentira, porque se acostumaram a mentir. Meu irmão, Provérbios 6, versículo 16, do 16 ao 19, a Bíblia diz, olha, há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Língua mentirosa, o Senhor, diz aqui, odeia, abomina, tira da presença dele. Então, meu irmão, convém mentir? Não convém em situação nenhuma. Vale mais uma verdade doída do que uma mentira. Porque a verdade, por mais doída que ela seja, ela tem
condições de ser absorvida. A verdade, por mais impacto que ela cause, ela jamais vai causar o prejuízo da mentira. Meu irmão, a mentira traz prejuízo para quem ouve e para quem mente. E muitas vezes a mentira traz danos para a vítima de uma mentira, por exemplo. Eu, particularmente, já passei por uma situação em que fui envolvido numa trama mentirosa quando eu estava na casa de recuperação. Fui expulso da casa de recuperação por causa daquele plano maquiavélico mentiroso que dizia que eu havia ingerido bebida alcoólica quando saí com o carro da casa de recuperação, com a perua da casa de recuperação para ir buscar alimentos que eram doados para casa. Fui vítima de uma armação, fui vítima de um levante justamente por prezar pela verdade, justamente por dizer a verdade, por ficar do lado da verdade. E fui expulso. Fui expulso, fui para a rua, fui morar na rua. E depois de um tempo eu voltei naquela casa. Eu voltei. E fiquei sabendo que a pessoa que havia armado tudo aquilo contra a minha pessoa havia numa noite fugido, porque depois de confessar o erro, pois não estava aguentando a pressão dentro de si mesma. Ou seja, o Espírito Santo cobrando dela a mentira que ela havia feito e o quanto havia me prejudicado. Eu poderia ter morrido, mas Deus advogou por mim ali. O Senhor Jesus tomou a minha causa, porque sabia que eu estava com a verdade. E quando você está com a verdade, meu irmão, você não precisa de advogado. Quando você está com a verdade, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é trabalhar com a verdade, é viver com a verdade. E amar a Cristo é viver com a verdade, por mais doída que ela seja. Meu irmão, esse papo, como eu já disse, de achar que uma mentira vai construir alguma coisa, não se engane, não se deixe enganar por esse tipo de pensamento, porque a mentira só destrói. E nós lemos aqui, o pai da mentira é o diabo. E o diabo, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Também não quero dizer com isso que nós devemos ser pessoas extremamente arrogantes. Falar a verdade é não mentir. Não é, por exemplo, afrontar. Não é, por exemplo, desrespeitar, dizendo-se, não, mas eu estou apenas falando a verdade. A gente, para dizer a verdade, para trabalhar com a verdade, não precisa ofender, não precisa atacar. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa, isso é só um exemplo, uma pessoa tem um problema lá consigo mesma, não se aceita, gorda, por exemplo, um exemplo. E, de repente, essa pessoa começa a se esforçar para emagrecer, para se sentir bem consigo mesma. E vai até alguém ou vai até você e diz, olha, comecei há uma semana a frequentar uma academia, eu comecei a caminhar, eu comecei a correr e acho que estou emagrecendo, estou me sentindo bem. E aí, trabalhar com a verdade não é dizer para a pessoa assim, ah, mas você está do mesmo jeito, você não mudou nada. É verdade? É verdade, pode ser, você está presenciando, você está vendo, você conhece a pessoa. Pode ser verdade. Mas não necessariamente você tem que atacar a pessoa porque você está, não, mas o pastor falou que eu tenho que dizer a verdade. Você pode simplesmente dizer, é isso aí, minha irmã, continue
Continue, porque você vai conseguir o seu objetivo. E aí você não mentiu, não disse realmente você está bem mais magra, você não mentiu, mas também não afrontou, não quebrou o sonho de ninguém e não invadiu, principalmente, o direito de ninguém. Porque tem pessoas que acham que trabalhar com a verdade é sair atacando todo mundo. Nossa, você é feio. Nossa, você é burro. Nossa, você não entende nada. Nossa, você é isso, você é aquilo. Não, isso não é. Né? Nós temos que trabalhar com a verdade, mas uma verdade que não seja ofensiva. Dizer a verdade não é ofender. Dizer a verdade é viver a realidade. Né? Eu não preciso, como eu já disse aqui, necessariamente dizer para alguém: não, você não emagreceu nada, isso aí é coisa da sua cabeça. Não, você vai conseguir, eu creio, eu creio. Né? Não precisamos mentir. Ou, pior seria se eu dissesse: realmente, hein? Você tem razão. Mentira construtiva. Ah, você emagreceu bem mesmo. Olha, dá pra... E a pessoa vai, se pesa e vê que emagreceu 300 gramas. Né? Então não construiu nada. Sua mentira não serviu para nada, na verdade. Serviu naquele momento, mas depois, se a pessoa fosse pesar, acabou aí sua mentira. Poxa, aquela pessoa acho que estava gozando com a minha cara quando ela disse que eu emagreci, que dava para perceber. Perdi 200 gramas, 300 gramas, não dá nem para perceber. Né? Então nós não podemos também ser ladrões de alegria, não podemos invadir privacidades, não podemos também entristecer pessoas, porque eu só digo a verdade. Ninguém é dono da verdade absoluta, a verdade absoluta pertence a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meu irmão e minha irmã, preserve sempre a verdade. Olha como é triste a tal da mentira, né? Nós estamos aí, chegando novamente em época de eleição e os políticos começam a destilar os seus bordões, né, suas promessas e etc., que geralmente não se cumprem. Os lábios arrogantes, Provérbios 17:7, os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Então, os lábios arrogantes não ficam bem. Meu irmão, seja sensato, seja sensata. A verdade não precisa destruir. A verdade tem que ser só a verdade. Mas a mentira também não pode achar que ela constrói alguma coisa. Preserve a verdade dentro de você, viva a verdade, viva a sua realidade. Pessoas pobres querem ser ricas, pessoas querem ter uma condição que não tem, dizem ter uma condição que não tem. Um dia alguém vai ver que você não tem. E aí, como é que vai ficar? Já vi pessoas dando o endereço errado. Eu moro em tal lugar. Aí quando você passava lá, olha, esse aqui é o endereço da casa do fulano. Aí você olhava, uma mansão. Nossa, mas ele trabalha comigo lá, se parece tão humilde, mora nessa casona, nessa mansão. E aí uma vez um certo colega foi e bateu lá e tocou a campainha lá e atenderam pelo interfone e disse: não mora ninguém aqui com esse nome, você quer o quê? Já pensaram que era golpe, já queriam chamar a polícia, etc, etc. Né? Então, o melhor é viver a verdade. Jesus, mais uma vez eu vou repetir, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer caminhar com Jesus? Preze, dê preferência pela verdade aí na sua vida. E que você tenha um ótimo domingo, um domingo abençoado. Que você prove durante toda essa semana todas as misericórdias do Senhor sobre sua vida. Paz, saúde, harmonia, prosperidade, enfim, tudo aquilo que o teu coração almeja de bom. Que Deus te abençoe e até uma próxima página do Diário de Bordo. E se você gostou desse vídeo, compartilha. Me ajuda aí a ter mais pessoas inscritas no canal. Deus te abençoe. Muito obrigado. Mais uma vez, bom dia e ótima semana para você.